Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos, seja abundante, seja algo que encontremos em nossos corações com abundância. Nós vamos meditar na palavra de Deus, mas antes de lermos a Bíblia, a palavra do Senhor, queria pensar com você se é necessário pertencermos a uma igreja. Existe necessidade de pertencer a uma igreja? Pois vivemos dias em que muitas pessoas dizem não ser mais necessário pertencer a uma igreja. Elas até frequentam, mas não pertencem. Elas até gostam de estar nos cultos, mas não assumem compromisso com a igreja de Cristo Jesus. Pensando nisso, nós podemos pensar na igreja como uma embaixada que representa Cristo, o reino de Deus aqui na terra. Pensa comigo. A embaixada de um país possui autoridade do país que a representa dentro de outro país. Quando você vai na embaixada do Brasil em outro país, é como se você estivesse pisando em solo brasileiro. Quem representa um país dentro de outro país é a embaixada. Lá na embaixada, quem diz quais são as intenções e propósitos do país que ela representa é a embaixada. E pensa comigo se a igreja não parece uma embaixada. Nós, a igreja, dizemos o que é o evangelho, qual é a nossa confissão, quais são os nossos estatutos, os nossos mandamentos, o que cremos. Quando algum brasileiro possui algum problema com o passaporte, no país estrangeiro, seja qual for, o lugar para regularizar o passaporte é a embaixada. Como eu disse, a embaixada é o solo brasileiro fora do Brasil. Mas é importante nós lembrarmos que a embaixada não faz ninguém cidadão. O que torna alguém cidadão, o que torna o indivíduo cidadão, é ter nascido aqui no Brasil. É brasileiro porque nasceu aqui. Mas a embaixada reconhece e afirma oficialmente que um cidadão brasileiro, ele é brasileiro de fato lá fora. E é isso que a igreja faz. A igreja, o corpo de Cristo, afirma quem é cristão de verdade. Oficialmente, quem afirma que alguém é ou não é cristão é a igreja. A igreja de Cristo. A embaixada fala pelo seu país de uma forma em que nenhum cidadão pode falar. Mesmo sendo cidadão, quem representa o país é a embaixada. E quem fala pelo cidadão, mesmo sendo cidadão, é a embaixada. E eu queria pensar com os irmãos se a igreja, de fato, possui essa autoridade de representar o corpo de Cristo, os membros, os cristãos. Será que a igreja, de fato,
possui toda essa autoridade, da mesma forma que a embaixada, as igrejas não fazem as pessoas serem cristãs. Nós somos cristãos, não é por causa da igreja, é por causa do Evangelho. É por causa de Cristo, é por causa de Jesus. Você teve uma experiência com Cristo, uma experiência transformadora, uma experiência redentora. Um dia você confessou o seu miserável pecador e em Cristo você encontrou perdão. Mas as igrejas, elas são as embaixadas do céu que afirmam que nós temos cidadania divina. Quem afirma que somos cristãos, quem afirma que nascemos de novo, oficialmente, é a igreja. Em vez de conceder passaportes, as igrejas, elas batizam e celebram o memorial da ceia. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Como podemos afirmar, biblicamente, que a igreja possui toda essa autoridade de afirmar oficialmente quem é ou quem não é um cristão? Nós vamos pensar agora em dois textos, Mateus 16 e Mateus 18. São duas passagens em que Jesus ele afirma que tudo que for ligado no céu, ou tudo que for desligado no céu, será ligado aqui na terra e desligado aqui na terra. Nós vamos ler então Mateus 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Está projetado para quem ainda não encontrou. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem nós poderíamos falar apenas dela, mas de uma forma bem resumida. Jesus ensina que as chaves do reino são usadas para afirmar confissões corretas sobre o Evangelho. As chaves do reino, quem tem as chaves do reino? A igreja. Tudo que é ligado no céu é ligado aqui na terra. Tudo que é desligado no céu é desligado aqui na terra. E quem tem as chaves do reino? A igreja. Por que a igreja tem as chaves do reino? Porque ela afirma as confissões corretas sobre o Evangelho. Em outras palavras, a igreja afirma o que é o Evangelho.
A igreja afirma qual é a confissão correta do evangelho. Como Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessa quem é Jesus. Tu és o Filho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus confirma que a resposta de Pedro era vinda do Pai. E Jesus promete edificar a sua igreja. E mais, para que isso acontecesse, para que fosse concretizado o propósito da igreja ser edificada, Jesus dá a chave do reino aos apóstolos, à igreja. E a igreja diz, a igreja afirma o que é o evangelho. Ou seja, em outras palavras, quando eu confesso a Jesus, quando eu afirmo ser o evangelho, a igreja analisa de forma criteriosa o que eu digo sobre o evangelho, se está certo ou errado. Quem analisa a confissão de alguém é a igreja. Ou seja, a igreja é aquela que tem as chaves do reino. Por quê? Porque ela afirma o que é o evangelho. Por isso que é importante pertencer a uma igreja. Por quê? Porque por meio da igreja, através da igreja, nós aprendemos o evangelho. Nós aprendemos a confissão correta do evangelho. Segundo, Mateus 18 agora, irmãos. Mateus 18, 15 a 20. Olha outro texto interessante. Antes de ler, você vai perceber que Jesus ensina que as chaves do reino são usadas para afirmar verdadeiros confessores do evangelho. Ou seja, alguém que já confessou, e se esse alguém que confessou, de fato, ele é um verdadeiro cristão. Quem analisa isso? A igreja. Vamos olhar o texto? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhartes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. Considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado no céu. Outro texto que Cristo afirma que aquilo que for desligado na terra terá sido desligado no céu. E quem faz isso? A igreja. Jesus entrega as chaves do reino à igreja com a base para remover da membresia qualquer pessoa cuja vida não corresponda com a profissão de fé. É isso que o texto diz. Se alguém pecar contra mim, o que eu vou fazer? Eu vou ter com ele. Eu vou conversar com ele. Eu vou mostrar o evangelho. Eu vou mostrar o porquê que ele está errado. E se ele não atender, leva mais 2 pessoas. E se ele não atender, leva quem? A igreja. Por quê? Porque a igreja, ela tem esse poder de dizer quem está certo, quem é o verdadeiro confessor, se ele de fato pratica o evangelho.
A igreja possui as chaves do reino, que são a autoridade para afirmar em nome de Cristo o que e quem é do Evangelho. O que é o Evangelho e quem é do Evangelho? Quem afirma o que é o Evangelho? A igreja. E quem afirma quem é do Evangelho? A igreja. O que é uma confissão correta? O que é uma confissão correta e quem é um confessor correto? Quem diz isso é a igreja. Uma analogia interessante, irmãos, e útil para entender a autoridade da igreja, dessas chaves que a igreja tem, é o trabalho de um juiz. Pensa comigo. Um juiz, ele faz a lei? Não. O juiz não faz a lei. Ele torna alguém inocente ou culpado? Também não. Também não. Mas o juiz possui a autoridade, em nome do governo, para interpretar a lei e proferir uma sentença oficial. Culpado ou inocente. A igreja, ela escreveu a lei? Não. A igreja determinou o evangelho? Não. A igreja determina o que é a fé? Não, a igreja apenas interpreta. Porque a nossa base é a Bíblia. Então, a igreja, ela tem as chaves do reino porque a igreja interpreta a Bíblia. E a igreja aplica a Bíblia no nosso cotidiano. E aí, como a igreja, ela afirma o evangelho? Como que a igreja professa a sentença oficial? Primeiro, ela faz isso por meio da pregação, do ensino. Nós ensinamos o evangelho. Nós ensinamos a palavra de Deus. Por isso que é importante homens e mulheres de Deus que falem em nome de Deus. Aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Quando um pregador prega, ele liga ou desliga a consciência da congregação ao seu entendimento da palavra de Deus. Ele liga por quê? Porque ele está afirmando a verdade. Ele pode desligar, porque muitas vezes o pregador ele erra. Ele erra uma interpretação. Ele desliza sobre alguma afirmação. Ele liga ou desliga. Segundo, a igreja liga ou desliga por meio das ordenanças. Como assim, pastor? Como que alguém se torna membro em primeiro lugar, irmãos? Por meio do batismo. O batismo vem em primeiro lugar. Ele é a porta de entrada para a membresia. Aqueles que se reúnem em nome de Cristo, eles batizam em nome de Cristo. Olha como que a igreja tem as chaves do reino. A igreja afirma. Quem confessa Cristo e aquele que confessa Cristo como Senhor, a igreja batiza. A ceia do Senhor, ela vem em seguida. Porque quem participa da ceia? Aquele que confessou a Cristo e foi batizado. Então, por meio da ceia, nós reconhecemos uns aos outros como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, em base contínua, sempre. Como assim? Nós ceiamos quantas vezes por ano, irmãos? No mínimo 12, né? Toda vez que nós ceiamos, nós estamos afirmando que nós cremos em Cristo.
Toda vez que nós ceiamos, nós confessamos que Cristo Jesus é o Senhor. No momento da ceia do Senhor, toda a congregação afirma mutuamente que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a igreja liga e desliga por meio das ordenanças, por meio do batismo e por meio da ceia, onde nós afirmamos quem é ou quem não é um cristão. É verdade, irmãos, que no Novo Testamento, o batismo ele não se restringe absolutamente em ambientes da igreja. Eu sei que você lembrou aí agora do batismo do eunuco. O eunuco não foi batizado em um ambiente de igreja. Ele foi batizado no meio do deserto. Em algumas situações, isso vai acontecer. Mas, na prática normal, a celebração do batismo, ela acontece no seio da igreja. O memorial da ceia, ele acontece no seio da igreja, em ambientes em que a igreja está reunida sob os cuidados vigilantes dos membros da igreja. Como quando 3.000 pessoas foram batizadas e acrescentadas à igreja de Jerusalém, em Atos 2. Da mesma forma, Paulo também nos alerta a participar da ceia apenas sob condição de discernimento do corpo. Ou seja, nós devemos discernir do corpo. E ele ainda, isso no capítulo 11 de 1 Coríntios. E logo em seguida, no versículo 33, ele fala para nós esperarmos uns pelos outros quando formos cear. Queridos, a igreja ela tem as chaves do reino. Ela afirma quem é ou quem não é. Ela afirma o que é o evangelho. Ela afirma quem confessa o evangelho e vive o evangelho. E por isso ela repreende. Ela procura corrigir. Se for preciso, ela desliga. Eu quero ainda meditar com os irmãos. Já estou encerrando. Mas o que é ser um membro de igreja? Se a igreja liga e desliga, o que é ser um membro de igreja? Ser membro da igreja é a forma como reconhecemos formalmente que nos comprometemos uns com os outros, como crentes. Ser membro da igreja é olha que interessante, é uma afirmação e uma supervisão. Por quê? Porque eu afirmo quem é Cristo na minha vida. Ele é o Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo, o enviado, o Messias, mas também há supervisão para ver se aquele que confessa, aquilo que confessou é vivido. Ser membro, nós supervisamos a profissão de fé e o discipulado, o crescimento. Combinado, olha, com a submissão. Nós nos submetemos à igreja e essa igreja nos supervisiona. Para encerrar, talvez surja uma pergunta para encerrar. Pastor, não é suficiente pertencer à igreja universal? Muitos gostam de afirmar que não é preciso fazer parte de uma igreja local, porque ele já pertence à igreja universal. O que é a igreja universal? A igreja universal, como os teólogos chamam, é a totalidade do corpo de Cristo em todo o mundo e em todos os tempos. Ou seja, são todos os
os salvos, todos os cristãos autênticos. Mas pensa comigo, nossa membresia universal, porque somos membros da Igreja Universal. Logo, se somos membros dessa Igreja Universal, nós vamos nos comprometer com o corpo de Cristo. Lembrando que ser membro da Igreja Universal é um dom, é um presente, é uma dádiva, como também ser justificado é um dom, é um presente, como também a fé é um dom. Mas quem faz parte da Igreja Universal, logo, esse vai se comprometer com o corpo de Cristo. A membresia genuína da Igreja Universal cria membresia local. Nós vamos ser membros de uma igreja local. É difícil evitar isso. Nós vamos nos comprometer uns com os outros. Nós vamos buscar cuidar da fé, cuidar daquilo que é o Evangelho. Nós vamos buscar cuidar de quem de fato vive ou não vive, para que possamos repreender e juntos crescermos e desenvolvermos a nossa fé. É quase impossível ser um cristão sem estar unido ao corpo de Cristo, a uma igreja. Eu posso dizer, irmão, que quanto maior for os nossos vínculos com a igreja local, marca isso no seu coração, quanto maior for os nossos vínculos com a igreja local, maior, melhor será o nosso crescimento e o desenvolvimento da nossa fé. Precisamos pertencer a uma igreja? Precisamos, porque a igreja ela é representante de Cristo aqui. Precisamos, por quê? Porque a igreja ela diz o que é e quem é do Evangelho. Para encerrar, ser membro da igreja oferece a segurança do aprisco das ovelhas, em que Cristo é o pastor. Ser membro de uma igreja oferece a segurança do aprisco das ovelhas, em que Cristo é o pastor. Oferece o alimento de estar ligado a um corpo, em que Cristo é o cabeça. Oferece o amor de uma família. Olha, oferece segurança do aprisco, oferece o alimento do corpo, oferece o amor de uma família, em que Cristo é o primogênito de muitos herdeiros. Oferece obrigações e deveres de uma cidadania em uma nação santa, em que Cristo Jesus ele é o Rei, Ele é o Senhor. Pertencer a uma igreja é necessário, irmãos. Por quê? Porque aqui nós dizemos o que é o Evangelho e quem é do Evangelho. Aqui que nós protegemos. Protegemos? Não. Que nós guardamos, preservamos a integridade da nossa fé. Aqui nós buscamos ajudar uns aos outros, para que quando eu errar, você me repreenda e eu cresça. Quando você errar, eu te repreenda e você cresça. Como precisamos de uma igreja. Por isso, querido, continue firme na sua igreja. Por isso, querido, fale da necessidade de pertencer a uma igreja. A igreja tem as chaves do reino. Por isso a igreja pode dizer o que é o Evangelho e quem é do Evangelho. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque um dia Cristo Jesus nos salvou. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia tivemos o grande privilégio de poder pertencer à tua igreja, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos, porque não é mérito nosso. Nós te louvamos, Senhor, porque nada de bom fizemos. Foi o Senhor que fez.
O Senhor nos inseriu no seu corpo. Obrigado, Senhor. Hoje, como igreja local, nós clamamos. Nos ensina, Senhor, a discernir o que é o Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a discernir quem é do Evangelho, Senhor, para que possamos viver como uma igreja saudável, uma igreja que cuida, que cada membro cuida do outro, Senhor. Uma igreja que promove vida, que promove ensino, que promove instrução, que promove repreensão, que promove a vida do Senhor, meu Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque cremos que isso é manifestação da graça do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos gratos, meu Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.